Boa noite a todos, as senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, aos nossos visitantes, servidores, a quem nos assistem pela página do Facebook, ao Observatório Social, que sempre se faz presente nas nossas sessões, ao Ednei Cruz, da RDX-FM, ao Osnei Staniszewski, ex-secretário da Agricultura do nosso município, seja bem-vindo. Passo a palavra à primeira secretária para verificar e declarar a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença das vereadoras Alana Feijó, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, e dos vereadores Cássio Kotrick, Irineu Macuco, Omar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nessa sessão ordinária. Havendo o quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Novamente passo a palavra à secretária para realizar a leitura da ata. Senhor presidente, realizarei a leitura das seguintes atas. Ata da 21ª sessão ordinária, realizada em 1º de julho, e da 22ª sessão ordinária, realizada em 8 de julho de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa das leituras das atas em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno. Em discussão, a solicitação da dispensa das leituras das atas realizada pela vereadora Gi. Coloco em votação a solicitação da dispensa da leitura das atas. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Nesse momento, então, passo à etapa da deliberação da ata para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Coloca as atas da 21ª e 22ª sessões ordinárias em discussão. Não havendo solicitação de retificação e impugnação dos vereadores, declaro aprovadas as atas da 21ª e 22ª sessões ordinárias em conformidade com o artigo 100 do Regimento Interno. Novamente passo a palavra à secretária para informar as matérias da ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos requerimento de urgência do Poder Executivo em discussão e única votação, projeto de lei do Executivo 30 de 2025, regime de urgência em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 34 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 27 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 29 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 31 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 32 de 2025 em primeira discussão e votação, requerimento, indicações e moção de aplauso número 20 de 2025 em discussão e votação única. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Lei. Ofício 497 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Leis o seguinte projeto de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 33, de 22 de agosto de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025 na importância de R$300 mil. Contamos com a colaboração do Nobre Zedes, apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha. Ofício 505 de 2025, ao senhor presidente Walter Pchivitoski. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação nessa Casa de Lei os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 34 de 26 de agosto de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025, na importância de R$1.337.336,56. Projeto de lei do Executivo 35 de 26 de agosto de 2025.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025 na importância de R$70 mil. Contamos com a colaboração do Nobres Eles e apresento meus votos em consideração, respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, Prefeita Municipal. Ofício 492 de 2025. Ao senhor Presidente Walter Pivitoski. Senhor Presidente, reportamos indicações e encaminhamentos a esse Executivo por meio do ofício 91 de 2025. Informamos a Vossa Senhoria o que segue. Indicação 266 de 2025, 268 de 2025, 269 de 2025 e 270 de 2025. Todos estão na Secretaria para leitura. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos e elevada estima, distinta consideração. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Legislativo 35 de 2025. Institui no âmbito municipal de São Mateus do Sul o Programa de Incentivo ao Cuidado do Bem-Estar das Mulheres e de Geração de Trabalho, Emprego e Renda e da outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Fica instituído no âmbito municipal de São Mateus do Sul o Programa de Incentivo ao Cuidado e Bem-Estar das Mulheres e da Geração do Trabalho, Emprego e Renda, com o objetivo de promover capacitação profissional e inserções no mercado de trabalho e a melhoria da qualidade de vida das mulheres em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º. O programa que se trata dessa lei terá os seguintes objetivos específicos. Primeiro, realizar capacitação e qualificações profissionais de forma continuada na área de estética de cabeleireiros em parceria com o Sistema S. Segundo, selecionar as mulheres qualificadas pelo Sistema S em situação de vulnerabilidade social que atenda aos critérios do Cadastro Único do Governo Federal e que obtenham avaliação de participação e desempenho de destaque para a inclusão no programa. Terceiro, disponibilizar através da Secretaria Municipal de Assistência Social, espaço devidamente mobilizado com equipamentos adequados para o desenvolvimento do programa. Quarto, prestar serviços à comunidade com tarifa social, priorizando a inclusão do público-alvo do Cadastro Único. Artigo 3º. A seleção e inclusão das mulheres no programa serão realizados mediante avaliação do Sistema S, de qualificação profissional e através do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, conforme critério previamente estabelecido por este serviço. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Assistência Social responsabiliza-se pelo fornecimento do espaço físico e dos equipamentos permanentes. Parágrafo 2º. As despesas com materiais de consumo para a prestação de serviço da estética e beleza serão de responsabilidade do usuário do programa. Parágrafo 3º. A definição da tarifa social a ser cobrada deverá ser previamente estabelecida por tabela, a ser aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pelo Sistema S, que realizar a qualificação dos participantes. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber, no prazo de 90 dias, contando com a data da sua publicação. Artigo 5º. As despesas decorrentes à execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Sala das Sessões, 26 de agosto de 2025, Jussara do Cormos Kodoski, José Ferreira Terres, Marta Regina Sento, Cássio Juliano Pereira Kotka, Irineu Lepinski Macuco e Walter Pivitoski. Obrigado, secretária. Antes de iniciarmos a ordem do dia, registrar a presença do senhor Edenilson Cuiava, que é diretor-presidente do IPRESMAT aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Edenilson. Iniciamos, então, a ordem do dia. Novamente, a palavra com a secretária para realizar a leitura do requerimento de urgência do Poder Executivo. Requerimento de urgência encaminhado pelo ofício 475 de 2025. Autoria Poder Executivo. Coloco em discussão o requerimento de urgência do Poder Executivo. Está em votação o requerimento. Concluída a votação,
Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores que estão presentes nessa sessão. Passamos, então, agora ao projeto de lei do Executivo, número 30/2025. Projeto de lei do Executivo 30 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a forma de amortização de déficit técnico atuarial, de acordo com a Portaria 1467 de 2022, de 2 de junho de 2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organizações e fundamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, em cumprimento à Lei 9.717 de 1998, os artigos 1º e 2º da Lei nº 10.887 de 2004 e a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Custo complementar por aportes financeiros do regime próprio de previdência dos servidores públicos do município de São Mateus do Sul, mediante a atualização anual e das outras providências. Projeto do Executivo 30/2025, ele tramita de regime de urgência, está em sua primeira discussão e votação. Esse projeto está em discussão, está para votação. Presidente, estou inscrito para discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento aqui todos os meus colegas vereadores, as minhas colegas vereadoras, os servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores, a população que se faz presente, o Edenilson Cuiava, que está aqui, os representantes também do Observatório Social, o ex-secretário Osni, que está aqui também. Uma boa noite muito especial a toda a população de São Mateus do Sul, que não pôde se fazer presente, mas está acompanhando a gente pelas redes sociais. Eu começo dizendo, presidente, que eu tenho um impedimento legal para votar esse projeto de lei, porque a minha noiva e companheira ela é servidora pública. Então, o regimento interno aqui da Câmara Municipal de Vereadores, ele impõe que eu me abstenha dessas votações que tenham interesse de pessoas com o qual eu tenho vínculo afetivo, né? Então, eu estou impedido de votar, mas isso não afasta a minha obrigação de discutir esse projeto de lei, pela importância e pelo significado que ele tem aqui para São Mateus do Sul. Então, para as pessoas entenderem o que a gente está votando aqui, é um projeto de lei que trata do déficit técnico atuarial do Fundo de Previdência, da Previdência Privada dos servidores públicos aqui de São Mateus do Sul. Em outras palavras, o déficit técnico atuarial quer dizer o seguinte, que o patrimônio que o Fundo de Previdência do município tem hoje não seria capaz de arcar com todas as aposentadorias, todos os benefícios dos servidores atuais. Então, esse déficit técnico, ele aponta aí hoje que faltariam cerca de 207 milhões de reais para cumprir com todas essas obrigações. Daí, tem gente que acha que isso é uma preocupação que deve ser só do servidor público de São Mateus do Sul, né? E não é. É claro que, principalmente, atinge os servidores, porque depois de longos anos de trabalho, de dedicação à prestação de serviços públicos aqui de São Mateus do Sul, o servidor quer ter o direito de se aposentar e receber seus proventos da aposentadoria lá no futuro. E é justamente disso que a gente está tratando aqui. Mas uma preocupação muito grande também, presidente, para a comunidade de São Mateus do Sul em geral. Por quê? Se esse déficit técnico atuarial não for resolvido, chegaria um momento que a gente teria que tirar muitos recursos dos cofres públicos, ou seja, dinheiro que vai para a educação, que vai para a saúde, que vai para a infraestrutura pública, para aportar no Instituto de Previdência, né? Isso acontece em municípios vizinhos. A gente viu que as eleições passadas em União da Vitória, grande parte dos debates que se teve lá se centraram especialmente nos déficits do Fundo de Previdência deles, que não tem capacidade hoje, não tem saúde financeira suficiente para pagar todas as aposentadorias e benefícios, o que faz com que o município mensalmente tenha que aportar muito dinheiro lá, pagando, salvo engano, pelo que eu ouvi lá, praticamente 2 folhas de pagamento. E isso, claro, diminui a capacidade de investimento do município, né? Então, o dinheiro que você coloca lá, você acaba tendo que retirar de outras fontes de custeio. Então, essa é a preocupação que a gente deve ter aqui. Quando a gente recebeu esse projeto de lei, eu conversei aqui com os colegas vereadores no grupo, conversei com o presidente do Instituto de Previdência que está aqui, que é muito solícito, além de ser muito técnico, o Cuiava,
Eu acho que o Fundo de Previdência está sendo gerido de maneira excepcional por você. Faça esse reconhecimento público, porque sei da tua qualidade como servidor público, sei da tua honestidade, do teu compromisso, e que você encara isso de maneira muito técnica. E é de maneira técnica que a gente tem que ter essas discussões aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Então, conversei também com o Andrei Vactavski, que é secretário municipal de Planejamento, e todas as pessoas, os servidores aqui, foi feita uma reunião na terça-feira passada, com a presença de um técnico profissional, salvo engano ele é contador, né? Contador atuário, né? Especialista em regimes de previdência, né? Em cálculo atuarial. Então, a gente teve uma reunião aqui na terça-feira na Câmara Municipal, e os vereadores que estavam presentes, acho que todos eles puderam compreender, assim como eu compreendi, que esse problema do déficit técnico atuarial, ele é muito sério, e ele não tem uma única forma de solução. Eu já antecipo aqui também que eu apresentei um requerimento na sessão de hoje, que a gente vai votar daqui a pouco, também sobre esse tema. Porque eu acho que esse projeto de lei é importante, eu não tenho dúvidas de que ele será aprovado, porque esse é um problema que deve se resolver desde já. Mas o apontamento que eu faço é que a gente tem que aumentar um pouco a janela de discussão para a solução desse problema. O laudo técnico que foi feito, aí foi fornecido aos vereadores, acho que foi enviado no grupo, salvo engano, mas foi apresentado naquela audiência pública e foi repetido na terça-feira aqui também. Essa empresa que foi contratada pelo Instituto de Previdência, ela dá outras soluções que não só os aportes anuais. Então, o que a gente está votando hoje é um aporte aí de quase 15 milhões de reais, 14 milhões de reais e pouquinho, ao ano, até 2055, né, para diminuindo esse déficit. O que me chamou a atenção, vereador Pichetti, nesse laudo, nesse estudo que foi apresentado aqui para essa empresa que faz assessoria para o Fundo de Previdência, foi um tema que o senhor já trouxe aqui em sessões anteriores da Câmara, da questão da elevação da alíquota patronal. Então, uma das sugestões que esse estudo do cálculo atuarial traz é a elevação da alíquota patronal, porque hoje o servidor público contribui com 14%, o município contribui com 14%, e é assim que a gente vai fazendo o financiamento. Por que é importante a gente discutir isso? Porque o déficit existe, né? A gente tem que resolver esse problema. Vai ter que tirar dinheiro dos cofres públicos para ajudar a custear esse problema. A grande questão é que a gente tem que estudar, a gente tem que proceder aos estudos necessários para que isso seja realizado da forma menos custosa possível para os cofres públicos. E aí que entra a questão da alíquota patronal, porque pelo que eu entendi dos estudos lá, a elevação da alíquota patronal, no geral, no total, quando você vai fazer a conta final, ela traz menos impacto financeiro para o município do que os aportes anuais. Então, essa é uma janela oportunidade que a gente tem que ter. A gente está votando isso hoje, provavelmente no ano que vem a gente vai ter essa discussão. Então, a gente tem uma janela aí de pelo menos 12 meses até o ano que vem, para que a gente debata isso junto ao Instituto de Previdência, debata isso junto ao Sindicato dos Servidores. Estive lá em uma reunião na quinta-feira também para discutir esse tema com eles. Que a gente debata isso com os servidores que não são sindicalizados e que a gente debata também isso junto ao Poder Executivo. Porque essa solução ela vai ser construída por todos esses agentes, né? E é necessário que a Câmara de Vereadores tenha uma discussão bastante técnica sobre isso, como eu disse, para evitar, para a gente diminuir a despesa do município com esse assunto. Então, eu reitero mais uma vez que, mesmo estando impedindo de votar, eu com certeza votaria favorável, porque esse é um problema que a gente tem que resolver já a partir desse ano. Mas eu deixo aqui o pedido também, senhor presidente, que na sua pessoa a gente lidere essas discussões junto a esses agentes que eu falei aqui, para que a gente examine todas essas situações. Numa conversa que eu tive com o secretário de Planejamento, eu entendo também lá do Poder Executivo, não há como se elevar a alíquota patronal de forma exponencial, como sugere naquele estudo, porque isso impediria novas contratações de servidores públicos para o município e acaba afetando diretamente a execução de serviços públicos. Contudo, é também possível pensar numa solução híbrida, que a gente combine aportes anuais e combine a elevação progressiva da alíquota patronal até que a gente atinja um equilíbrio e diminua isso. Eu reitero mais uma vez esse assunto, mesmo que as pessoas falem, eu não sou servidor público e esse assunto não me interessa, está enganado. Né? Esse assunto tem que ser discutido de maneira muito ampla, de maneira muito técnica, porque no final das contas, quem paga essa conta é o erário, e o erário é feito de dinheiro de quem paga imposto. E essa é a responsabilidade que a gente tem que ter aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A mesa entende que o vereador não está impedido de
de votar, mas compreendemos aí o posicionamento do vereador, então está a seu critério. Projeto de lei do Executivo 30/2025 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores, com a ressalva de impedimento declarado pelo vereador Wagner. Justificativa de voto, vereador Wagner, com a palavra. Justificativa do voto que não teve, senhor presidente. Eu entendo, senhor presidente, o posicionamento da mesa, mas é que o artigo 156 do regimento, para mim, ele não deixa outra opção, porque ele fala assim, abre aspas, o vereador presente à sessão deverá se escusar de votar quando se tratar de matéria de interesse particular seu, de seu cônjuge, de pessoa que seja parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, podendo tomar parte na discussão. E o que me preocupa, senhor vereador, é o parágrafo 1º, porque ele fala, será nula a votação em que haja votado o vereador impedido nos termos desse artigo. Então, minha preocupação é essa. Eu não tenho nenhum problema em firmar meus posicionamentos. Eu sempre sou muito claro em todos os meus posicionamentos aqui na Câmara, mesmo aqueles que geram desgaste. Quando eu me candidatei a vereador, era para fazer exatamente isso, me posicionar de maneira concreta sobre os temas que eu acredito, como eu fiz na discussão desse projeto de lei. Mas o meu temor, senhor presidente, não é votar. O meu temor é que depois alguém suscite nulidade e acabe prejudicando e criando um problema jurídico para todos os vereadores e especialmente para os servidores nesse caso. Obrigado. Perfeito. Vereador Omar, com a palavra. Eu votei a favor e sempre votarei a favor de qualquer projeto que venha segurar o direito do servidor público. Todo mundo sabe que estou há 20 anos aqui, nunca votei nada contra o servidor público, sempre voto a favor do servidor público e sei que se não fosse o servidor público concursado, o município não anda. É muito difícil qualquer instituição não ter o bom servidor fazendo o serviço para a população. São todos? Não. Mas, na grande maioria do servidor público, faz o seu papel com muita eficiência e com muita sabedoria, sabendo o cumprimento das suas obrigações. O mau servidor público, nós temos um estatuto que, se o executivo e qualquer executivo queira tomar providências, está embasados legalmente para ter a punição. Eu só queria aqui, vereador, presidente Walter, mostrar para a população que a preocupação faz muito tempo que eu tenho. E algumas providências eu já tentei tomar através do Legislativo. Nós tivemos uma reunião no gabinete da Prefeitura, na qual, logo em seguida, veio um projeto de lei na gestão passada, e nós pedindo o aumento da alíquota patronal do Executivo. Eu estava presente na reunião, o projeto de lei veio, saiu de pauta por devido ao período eleitoral. Eu já fiz uma indicação, um requerimento no Legislativo esse ano, para solicitar para o Executivo Municipal que retorne aquele projeto e nós pague mais alíquota patronal. O município tem condições, eu acho que a preocupação de todos, nós ficamos muito tempo sem concurso público, muito PSS, muito carcomissão, muito terceirizado, e esquecemos do bem maior que o município tem, que é o servidor público. Então, reitero ao senhor que, pelo menos a Comissão de Finanças da Câmara Municipal, converse com o Executivo, porque já está mais do que da hora daquele projeto retornar e nós, o município, pagar uma alíquota maior. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos, então, ao projeto de lei, ao requerimento 109/2025. Requerimento de urgência 109 de 2025. Mesa diretora. Requer a redução do interstício regimental para apreciação de segunda discussão e votação do projeto de lei do Executivo 30 de 2025, com a realização da 13ª sessão extraordinária a ser realizada após a 29ª sessão ordinária, em conformidade com o artigo 128, 4º do Regimento Interno. Requerimento 109/2025 em discussão, em votação.
Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos ao projeto de lei do Legislativo 34/2025. Projeto de lei do Legislativo 34 de 2025, de autoria de professora Marta. Concede o título de cidadã honorária à senhora Marilda Felchac pelos relevantes serviços prestados no âmbito do município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Projeto de lei do Legislativo 34/2025, ele está em sua segunda discussão e votação. O processo de votação é nominal, então passo a palavra à secretária para colher os votos dos senhores vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kotrick. Favorável. Jussara Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Concluída a votação, projeto de lei do Legislativo 34, aprovado pela unanimidade dos votos em sua segunda discussão e votação. Justificativa, vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de parabenizar a vereadora Marta pela iniciativa do projeto de lei aqui que concede o título de cidadã honorária, a dona Marilda Felchac. É realmente justa a homenagem para ela, porque eu tenho certeza que não apenas ela será homenageada, mas toda a família Felchac. Eu convivo, tenho contato com a família Felchac, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho social que eles desenvolvem lá na Vila Amaral, especialmente com a máfia, né? A iniciativa dos três irmãos, ela é realmente muito bonita. Tem mais a irmã deles, né? Que é aquela pessoa extraordinária, sempre alegre, sempre feliz. Eu tenho certeza que essa homenagem para a dona Marilda, que é uma pessoa reconhecidamente assim, dedicada à comunidade são-mateuense, muito respeitada, não apenas na Vila Amaral, mas em todo o município de São Mateus do Sul. Criou os filhos dela com muita luta, aqui ao lado do marido dela em São Mateus do Sul. E continua lá, firme e forte. Eu tenho esse contato porque eu já trabalhei para a família Felchac como advogado e pude conhecer um pouco da história dela. É uma história realmente muito bonita, muito inspiradora, principalmente pela família que ela construiu aqui. Então, só gostaria de deixar registrado aqui que eu votei favorável a esse projeto de lei e parabenizo a colega pela homenagem, porque é uma homenagem muito bonita e bastante justa. Às vezes a gente acha, vereadora Marta, que o título de cidadão honorário é só para alguém que constrói uma empresa, que tem algum feito que a gente julga extraordinário no aspecto material. E está aí a dona Marilda para mostrar que também é digno de reconhecimento as pessoas que constroem suas famílias aqui, que ajudam a construir a comunidade, a cidade de São Mateus, como ela fez. Eu li toda a justificativa do projeto de lei, todo o histórico dela junto à PAI, o histórico deles junto à máfia também. Então, só gostaria de deixar registrado esse voto favorável e essa homenagem à família Felchac. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos, então, ao projeto de lei do Executivo 27/2025. Projeto de lei do Executivo 27/2025. Institui o Programa Municipal da Agricultura de Interesse Social, PROMAIS, e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 27/2025, em sua primeira discussão e votação. Está em discussão, inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Com a palavra, vereador. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Quando eu tomei posse como vereador e nos primeiros discursos aqui na Câmara Municipal, eu sempre falei que a oposição tem um papel muito responsável e tem um papel muito importante perante o município, né? Que é de corrigir aquelas falhas que a gente identifica, fazer os apontamentos que a gente tem nos projetos de lei, mas também reconhecer aqueles projetos de lei que são bons, aquelas iniciativas que realmente vão melhorar a vida da comunidade são-mateuense. E eu não poderia deixar de falar o quanto eu fiquei feliz em ver esse projeto de lei que foi enviado aqui pelo Poder Executivo, desse Programa Municipal de Agricultura de Interesse Social. Por quê? Ele vem resolver, para mim, um problema muito sério, que é a questão da insegurança alimentar. Então, a gente vai resolver esse problema. Esse projeto de lei tem essa intenção, né, de resolver esse problema de segurança alimentar, mas também de fomentar a agricultura familiar. Às vezes, e isso não é só uma questão do município de São Mateus, isso traz um debate, na minha opinião, muito maior, porque não tem como a gente falar de insegurança alimentar e não falar do cenário do Brasil. Você fala assim, se para falar
o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? A gente é um dos maiores produtores de proteína animal, nós somos um dos maiores produtores de proteína vegetal, nós somos um dos maiores produtores de commodities, de grãos do mundo. Então, você fala assim, como que um país que produz tanto ainda tem gente que passa fome? Né? E o conceito de insegurança alimentar é um pouco mais amplo, não é passar fome, não é literalmente você ficar sem comer. A insegurança alimentar é aquelas famílias que elas almoçam, mas não sabem se vão conseguir jantar, ou aquelas que jantam não sabem se vão conseguir tomar café, ou até aquelas pessoas que ingerem uma quantidade de calorias inferior àquilo que a ONU entende como necessário para prover as necessidades de subsistência da pessoa. Então, para pensar, como que um Brasil, um país tão rico, que você vê assim, quebrando recorde de safra todos os anos, como que as pessoas ainda, a gente consegue ver famílias em questão de insegurança alimentar? Né? E isso acontece por 3 razões, Ednei, você que está aqui assistindo a gente pessoalmente aqui na Câmara Municipal. A primeira delas é por causa da desigualdade social. Não adianta ter comida disponível para as pessoas comprarem e as famílias não terem dinheiro para comprar. É aí que entra também a importância daqueles programas de transferência de renda. Os programas de transferência de renda, quando usados de maneira inteligente, quando usados de maneira adequada, de maneira proporcional, eles fazem muito bem para um país. Né? Além da questão da desigualdade social e ausência de renda dessas famílias, a gente tem um problema da inflação dos alimentos. Quando vem a inflação dos alimentos, ele atinge todos de maneira indistinta, mas aqueles mais pobres sofrem mais. Por quê? Porque quando você vai ver os impostos que estão atrelados sobre os bens de consumo, sobre a carne, sobre o feijão, sobre o arroz, ele é igual na alíquota para aquele que ganha 1.000, para aquele que não ganha nada, do que para aquele que ganha R$1 milhão por mês. Então, o alimento que se compra, que se produz no Brasil, os impostos eles são para todo mundo de maneira indistinta. É isso que a gente chama de tributação sobre o consumo. Por isso que naquela reforma que a gente teve tributária, a gente mudou, a gente parou de discutir a tributação sobre o consumo e começou a discutir a questão da tributação sobre a renda. O terceiro problema que tem no Brasil, por causa dessa questão de segurança alimentar, de a gente produzir tanto alimento e ainda ver pessoas que não têm segurança alimentar, é por causa da questão da infraestrutura logística. Cerca de 30% dos alimentos que a gente produz no Brasil são desperdiçados. Ou porque se perdem durante a parte logística, ou porque realmente não consegue chegar no consumidor final. Eu falo isso porque sempre nas minhas manifestações eu já manifesto meu interesse de maneira reiterada em discutir política não apenas em âmbito municipal, mas também em âmbito federal. Porque no ano que vem nós teremos eleições para deputado federal, para o Senado Federal, para a presidência da República, e a gente tem que exigir dos nossos representantes que vêm aqui pedir voto respostas justamente para esses temas aqui. Trazendo para o âmbito municipal, é muito importante esse projeto de lei, ele vai resolver um problema que existe. Podem ter certeza que existem muitas famílias em situação de insegurança alimentar em São Mateus do Sul, mas a gente não pode só aprovar esse projeto de lei e não discutir outras medidas daquilo que eu falei da desigualdade social. Eu tenho certeza, para mim, que a solução para os problemas do Brasil está em a gente aumentar as ofertas de emprego e renda para a nossa população. E é por isso que aqui em São Mateus do Sul a gente tem que ter uma cobrança muito forte junto ao Poder Executivo sobre a atração de novas indústrias para a nossa cidade. Não basta a gente implantar esse programa, atender de maneira emergencial essas famílias que realmente passam por insegurança alimentar, mas fazer com que eles se tornem dependentes do Estado, dependentes do poder público. Então, a gente tem que fomentar, vereador Irineu, a atividade industrial em São Mateus. A gente tem que lutar para trazer novas indústrias, para que essas mesmas famílias que hoje sofrem por não ter dinheiro para comprar seus alimentos, elas tenham um emprego, elas tenham uma renda, elas tenham dignidade para elas. Então, manifesto aqui, já que vou votar favorável a esse projeto de lei, acho ele muito importante, parabenizo o Poder Executivo por ter enviado aqui para a Câmara Municipal. Ele precisa de alguns ajustes que eu pretendo trazer na segunda discussão e votação, por meio de algumas emendas modificativas, pouca coisa, apenas para manter, para que não haja nenhum tipo de impugnação futura nesse projeto de lei, em questões de constitucionalidade. Mas eu reitero também que a gente, além de ter essa situação aqui emergencial de auxiliar essas famílias, que a gente lute, que a gente cobre do Poder Executivo soluções para que a gente promova a atração de novas indústrias para São Mateus do Sul. Eu duvido que os vereadores aqui não foram cobrados, porque a Lapa, parabéns ao prefeito Diego Ribas, está conquistando um investimento bilionário lá na construção de uma distribuidora de combustíveis, salvo engano, né?
acho que é na BR, é uma distribuidora de combustível. Então, todo mundo pergunta, São Mateus. E realmente as pessoas elas têm que perguntar isso para a gente, porque nós fomos eleitos para discutir esses temas aqui. Então, como eu já tenho dito de maneira reiterada, a gente tem que ter uma agenda própria aqui também do Poder Legislativo, construir junto ao Poder Executivo para que a gente resolva esses problemas e realmente a gente comece a apresentar respostas concretas para a população de São Mateus do Sul. Até porque, para conseguir subsidiar esses programas, a gente precisa manter o município de São Mateus com a saúde financeira muito boa, e a gente só vai fazer isso quando a gente tiver mais riqueza circulando no nosso município. Obrigado, vereador. Projeto de lei do Executivo 27/2025 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Apenas fazer um complemento, que dentro dessas práticas, né, da política de segurança alimentar, tivemos aí o programa Vale Feira Real Mate, né, que teve um grande destaque e é reconhecido nacionalmente entre as melhores práticas de segurança alimentar, né? O ex-secretário Osni participou efetivamente desse programa, teve o apoio da Câmara Municipal pela totalidade na legislatura anterior, e é um programa que deu, né, esse destaque a nível nacional e deu um resultado fantástico em nosso município, e esse programa com certeza vai no mesmo caminho. Passamos ao projeto de lei do Executivo 29/2025. Projeto de lei do Executivo 29 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no exercício de 2025, na importância de R$ 26.400. Projeto de lei 29/2025, de autoria do Poder Executivo, ele está em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores, passamos ao projeto de lei 31/2025. Projeto de lei 31 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no exercício de 2025, na importância de R$ 90.000. Projeto de lei do Executivo 31/2025, em primeira discussão e votação, está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Projeto de lei 32/2025. Projeto de lei do Executivo 32 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2025, na importância de R$ 518.000. Projeto do Executivo 32/2025, em primeira discussão e votação, está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos aos requerimentos. Requerimento 104/2025. Requerimento 104/2025, de autoria de Gido Celeiro e de Neuma Cuco. Informar se foi protocolado junto à Copel o pedido de melhorias na iluminação pública da Vila Palmeirinha, abrangendo especificamente o trecho que inicia na proximidades do motel, passando pela trincheira até a região da empresa Agroxisto. Em caso positivo, encaminhar cópia do protocolo e identificar a data do envio. Esclarecer qual o prazo informado pela Copel para análise e execução dos serviços. Informar se há acompanhamento efetivo por parte da Prefeitura quanto ao andamento desse processo junto à concessionária. Caso ainda não tenha sido realizado o protocolo, explicar os motivos da demora e apresentar previsão para o encaminhamento do pedido. Requerimento número 104 de 2025 está em discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovada com unanimidade dos votos. Passamos ao requerimento número 105
de 2025. Requerimento 105 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. A ser encaminhada à excelentíssima prefeita municipal, senhora Fernanda Garcia Sardanha, solicitando as seguintes informações. Considerando a reunião realizada junto ao IPRESMAT na Câmara Municipal, ocasião em que se discutiu o déficit atuarial do regime próprio de previdência social do município de São Mateus do Sul, atualmente estimado em R$ 207.142.611,64, considerando que o projeto de lei 30 de 2025 propõe a amortização do déficit por meio de aportes anuais, considerando que o relatório de avaliação atuarial elaborado pela empresa Actuari recomenda-se que o município deveria passar a adotar alíquotas de contribuição patronal normal a 28%, enquanto a avaliação atuarial continue apresentando resultados deficitários, requerente os signatários as seguintes informações. O município já realizou estudo acerca da viabilidade de aumento da alíquota patronal com alternativa para redução do déficit técnico atuarial? A elevação da alíquota patronal teria impacto financeiro inferior ao erário municipal em comparação à realização dos aportes anuais, considerando a expectativa ao longo prazo? Caso não seja possível a adoção imediata da alíquota sugerida no relatório de 28%, o município pretende avaliar a adoção da solução híbrida, combinando a elevação gradual da alíquota patronal com aportes anuais? Requerimento número 105 de 2025 está em discussão. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado, vereador Cássio, senhor presidente em exercício agora. Vereador Cássio, eu apresentei esse requerimento, a gente já discutiu aqui quando eu fiz a discussão do projeto de lei, da questão do aporte que vai ser necessário para a gente sanar esse problema do déficit técnico atuarial. Eu já tinha antecipado que teria um requerimento, e é nesse sentido que eu apresentei, eu e a vereadora Alana apresentamos esse requerimento aqui. São 3 perguntas bastante simples ao Poder Executivo, que pretende, como eu falei, abrir essa janela de oportunidade para a gente... esses temas que estão aqui, vereadora G, é aquilo que a gente discutiu naquela reunião com aquele contador, com aquele profissional técnico que teve aqui. Então, basicamente, se o município considera a elevação dessas alíquotas patronais progressivas, se já realizou cálculo para saber se a elevação da alíquota patronal a longo prazo ela vai custar menos para o município do que os aportes anuais, e se não for possível a adoção dessa alíquota de 28%, como é recomendado ali nesse laudo que foi apresentado, nesse estudo técnico que foi apresentado, se o município pretende avaliar a hipótese de uma solução híbrida. Então, fazer a elevação progressiva da alíquota patronal e fazer os aportes anuais também, né? E, basicamente, esse requerimento é para saber assim, olha, existe uma outra alternativa com os aportes anuais até 2055? Se existem, elas vão custar menos ou mais para o município? Para que a gente possa, inclusive, no ano que vem, como eu falei, já preparando para o ano que vem, ter uma discussão mais qualificada e um pouco mais técnica desses projetos de lei que chegam até o Poder Legislativo. Por isso que eu peço a aprovação de todos os colegas vereadores. Obrigado. Requerimento número 105 de 2025 está em votação. Encerrada a votação. Aprovada pela unanimidade dos votos. Passamos agora para o requerimento número 106 de 2025. Requerimento 106 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Cássio Cota, Gido Celeiro, professor Demarte e José Ferraz. Informar se foi protocolado junto à Copel o pedido de melhorias na iluminação pública do trecho compreendido entre os Samas Clubes até a incubadora tecnológica na região do Poió Grande. Em caso positivo, encaminhar a cópia do protocolo e indicar a data do envio. Esclarecer qual o prazo informado pela Copel para análise da execução dos serviços. E informar se há acompanhamento efetivo por parte da Prefeitura quanto ao andamento desse projeto junto à concessionária. Caso ainda não tenha sido realizado o protocolo, explicar os motivos da demora apresentada e apresentada a previsão para o encaminhamento do pedido. Requerimento número 106 de 2025 está em discussão. Com a palavra, vereador Irineu Macuco.
Boa noite, presidente Castro, mais vereadores, mais vereadoras, população aí presente. Na verdade, né, Gia, é mesmo o caso meu lá para o Grande e da Palmeirinha. Então, já, o que acontece lá? Que é fazer baixa tensão, né? Para nós puxar, apanhar a iluminação pública. Então, já está uns par de anos, estamos brigando, mas agora eu acho que tudo vai dar certo, né? Sempre estava um empurra, né? É com o pé, a prefeitura, mas agora está chegando um bom senso. Tem o nosso Municipal, que, né, deu uma força para nós também, né? Eu acho que agora vai dar certo. Ambas partes, né? Lá do Pai Grande, Palmeirinha, tem várias, até agora está na Colônia Itaquaral também, vai ter um mesmo problema, né? Eu acho que agora conseguimos desembuchar isso aí e conseguir fazer essa baixa tensão para nós colocar a alimentação pública, que o pessoal agradece. Com a palavra, vereadora Gi. É exatamente isso, Macuco. Então, a gente, na verdade, está acompanhando junto com a prefeitura. Esses pedidos fazem parte de protocolos, né? Semana passada, 2 semanas atrás, né, Marta, que tivemos lá junto mais uma vez aí com o deputado Russenbach, trocamos ideias. Seria tão bom se fosse bem facinho, fizesse o pedido e já desse certo, né? Mas não é. E eles estão cansados de nós, né, Macuco? Porque estamos em cima. Então, é a Palmeirinha, é o Paio Grande, é a Vila Americana, Fluviópolis e Colônia Itaquaral. Então, os casos aí, a gente luta aí por essa iluminação. Só quem anda direto nesse trecho aí sabe dessa importância. Esses são pedidos, né? Nosso, mas não só nosso, mas de todos os vereadores, né? Que estamos em busca disso. Então, vamos continuar na luta. Obrigada a todos. Requerimento número 106, 2025, está em votação. Encerrada a votação. Aprovada com unanimidade dos votos. Passamos agora às indicações. Indicação número 294 de 2025. Indicação 294 de 2025, de autoria professora Marta, Jussara Ferraz e do Celeiro, que a prefeita municipal solicita ao Departamento de Trânsito a colocação de uma lombada no distrito de Fluviópolis, em frente à casa do senhor Ari Pisato. A indicação número 294 de 2025 está em discussão. Não havendo ninguém inscrito para discussão, coloco em votação. Encerrada a votação. Aprovada com unanimidade dos votos. Passamos agora para a indicação número 295 de 2025. Indicação 295 de 2025, de autoria Ineu Macuco, Valdo Pichitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal, senhora Fernanda Garcia Sardanha, através do setor competente, solicita a execução das melhorias como patrulhamento, aplanamento e colocação de material fresado na rua José Caetano Ferreira Júnior, na Vila Nova, nesta cidade. Indicação 295 está para discussão. Vereador inscrito para fazer o uso da palavra, Irineu Macuco, vereador, com a palavra. Lá tem não é toda a extensão da estrada, são os trechos lá, porque eu falo frisado, que ela já foi colocada frisado lá, sabe? Então, onde tem frisado, quem colocar frisado de volta, para não dar aquela... Mas é só uma parte lá, não é toda a rua, sabe? Eu passei lá esses dias lá, até falei com o Alisson hoje, para ele dar uma verificada lá. Pouco, só mais na baixada lá que tem um problema, que precisa dar colocar um pouco de material, assim, só patrulhamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Indicação 295 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 296 de 2025. Indicação 296 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Valdo Pichitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta.
que a senhora prefeita municipal, senhora Fernanda Garcia Sardanha, através do setor competente, determine a execução de serviços de reparo, tapar buraco, na rua Damásio Nepomuceno Pinto, esquina com a esquina João Toporoski, próximo ao CMEI da Vila Nova, nesta cidade. Indicação 296 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 297, 2025. Indicação 297 de 2025, de autoria de Neuma Cuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Ser solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine o setor competente a elaborar e executar um projeto de iluminação pública, colocação de luminares na continuidade da rua João Toporoski, na proximidade da Caixa d'Água, na colônia Cachoeira, sentido a comunidade do Emboque, nesta cidade. Indicação 297 está em discussão. O vereador Irineu, com a palavra. Na verdade, lá é uma situação bem diferente que do Paio Grande, né? Que lá já tem a baixa tensão, só a colocação da luminária. Então, peço para o Renilson, né? Se tiver material, para nós colocar lá, que o povo agradece. Obrigado, vereador. Indicação 297 para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 298, 2025. Indicação 298, 2025, de autoria de Neuma Cuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Seja solicitada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine no setor competente executar serviços de limpeza na galeria pluvial na rua João Berezoski, entre os números 115 e 140, no Jardim Santa Cruz dessa cidade. Indicação 298 para a discussão. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 299, 2025. Indicação 299 de 2025. Autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota e Neuma Cuco. Que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção de pavimento sextavado na rua Manuel Furtado Neves, em frente à residência 1157, onde os blocos encontram soltos, necessitando de reparo para garantir a segurança e trafegabilidade no local. Indicação 299 em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 300, 2025. Indicação 300 de 2025, de autoria Cássio Cota, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Neuma Cuco, Walter Pchivitoski, professora Marta e Omar Pichetti, a ser encaminhada à prefeita municipal e secretaria competente com a sugestão de realizar estudo para reativar a fonte de água, localizado na Praça da Rua do Mate. A proposta se justifica pela iminência do maior evento na região, que celebra o agronegócio, a cultura local e gastronomia de São Mateus do Sul, e que terá a praça como um dos seus pontos centrais. Indicação 300, 2025, está para discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Cássio Kotrick. Vereador, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos aqueles que se fazem aqui presente, aqueles que nos assistem via Facebook. Quem me conhece sabe que eu sempre levanto a bandeira do turismo, da cultura do nosso município e trabalho, né, dia a dia aí para que a gente possa estar trazendo mais recursos e viabilizando projetos para atrair, né, investidores, turistas para a nossa cidade. Infelizmente, São Mateus do Sul não tem aí muitos pontos turísticos e eu acho que o pouco que a gente deve, né, zelar e cuidar para que possamos aí, né, de alguma forma atrair, né, mais pessoas para São Mateus do Sul. Então, nas próximas sessões, eu vou estar aí trazendo indicações para o nosso município que são relacionados, né, com a nossa questão do turismo, da cultura aí da nossa cidade. E hoje, né, trouxe aí a indicação número 300 e, na sequência, vocês já vão acompanhar a indicação número 301. Né, a indicação número 300, o que ela quer dizer? É a
é trazer a manutenção para a nossa Rua do Mate, né? Para a nossa fonte d'água que nós temos ali. Quem conhece, quem passa por ali, sabe que nós temos uma trilha d'água que está desativada faz um certo tempo, né? Em frente da Secretaria ali de Educação, em frente à Igreja Matriz. Então, não sei se daria para a gente ativar ela, né, a tempo hábil aí para o evento, né, que a cidade vai receber, mas que os setores responsáveis possam dar aí uma atenção e zelar por esse patrimônio que já é do município, para que a gente possa, né, cuidar do que já tem e ir em busca de novos pontos aí para a cidade. Então, nessa indicação seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Indicação 300 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 301/2025. Indicação 301 de 2025, de autoria Cássio Cótrica, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Ineu Macuco, Walter Pchitoski, professora Marta e Omar Pichetti. A ser encaminhada à prefeita municipal, à secretaria competente, com sugestão de realizar estudo para a restauração do moedor feito de madeira que integra o sistema tradicional de produção de erva mate, conhecido como Barbacoa, localizado no Chimarródromo de São Mateus do Sul. Atualmente, a peça histórica utilizada na produção de erva mate encontra-se em estado avançado de degradação, necessitando de uma intervenção imediata para sua preservação. Indicação 301/2025, em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à indicação 302/2025. Indicação 302 de 2025, de autoria Cássio Cótrica, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pchitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção do sextavado da rua 21 de setembro, no trecho compreendido entre o Centro de Saúde até a Sanepar, bem como a previsão de pavimentação para a região. Indicação 302/2025, em discussão, em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Temos a moção de aplauso, número 20/2025. Com a palavra, secretária. Moção de aplauso 20 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota, professora Marta, Omar Pichetti, Alana Feijó e Wagner Wolff. Homenagem ao Samas Pé de Xisto pelo evento Desafio Sanrum 7K de corrida de rua, pela importância da iniciativa e continuidade esportiva criado em 2023. A moção de aplausos 20/2025, ela é em discussão e única votação. Os votos são de maneira nominal, então passo a palavra à secretária. Antes de colher os votos, vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Vereador, com a palavra. Fazer uma moção de aplauso para o Pé de Xisto, pela organização no dia 17, né? Que foi muito bem organizada, deu acho que 700 inscrições. Então é importante, né, nós fazer essa moção de aplauso, peço o apoio dos vereadores, né, que é muito merecido pela organização, né. Até nós tínhamos até um jogador nosso lá, a Marta conhece, o Graxa. Ele correu lá de manhã e até ele ficou faceiro, que daí depois da corrida tinha uma piscina com gelo, tá? Então ele fez aquele procedimento lá e jogou o municipal ainda todo o tempo lá. Então ele falou que aquilo foi uma ajuda para ele aguentar correr o jogo da tarde da manhã. Então eu vi que é muito também apoio daquele esporte, né? Sempre assim, né? Estão apoiando sempre a prefeitura. Então foi muito gratificante. O pessoal veio gente de vários municípios. O pessoal elogiou muito. Então dar os parabéns para o Pé de Xisto. Obrigado, vereador. Agora sim, secretária, por gentileza, colher os votos dos senhores vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Cótrica. Favorável.
Gil Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Ceredo, favorável. Presidente Walter Pchivitoski. Favorável. Concluída, então, a votação, aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores, a moção de aplausos 20/2025. Passamos, então, agora ao grande expediente, no uso da tribuna livre. Temos a vereadora Jussara Ferraz inscrita para fazer uso da palavra. Vereadora, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas vereadores, a todos que nos assistem via Facebook. Venho hoje com o coração cheio de orgulho parabenizar a nossa querida Marciele Taime Kruszewski, que no último sábado, em Curitiba, ela brilhou no final do concurso The Voice of Polônia, América do Sul, representando com garra a nossa amada São Mateus do Sul. Dentre os mais de 500 inscritos de toda a América do Sul, ela esteve entre as 8 finalistas. E isso por si só já é uma vitória gigantesca. Mesmo sem levar o prêmio principal, ela reafirmou o compromisso de manter viva a cultura polonesa em nossa cidade. Esse tipo de atitude é a verdadeira vitória. A participação da Marciele nos lembra de algo muito importante. Cultura não é só sobre música e dança. É sobre a nossa identidade. Sobre as histórias dos nossos antepassados que nos conecta uns aos outros. São Mateus do Sul é a capital polonesa do Paraná. E com talentos como o de Marciele, mostramos para o mundo a força de nossas raízes. Seu talento e sua dedicação são um orgulho para todos nós. Que sua voz continue ecoando e inspirando nossa comunidade a valorizar e celebrar a nossa cultura polonesa. Encerrando aí a nossa semana com grande estilo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos às explicações pessoais. Professora Marta, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Na verdade, o meu discurso seria outro, mas eu recebo com muita tristeza o falecimento da minha primeira chefe, a professora Rosicler Menegatti Martinucci, de União da Vitória. 74 anos, então eu fico imensamente triste, querida, de receber essa notícia. E durante a sessão vinha passando um filme aqui na minha cabeça, porque eu ainda acadêmica, segundo ano de pedagogia, e lembro que nasceu o Colégio Eugênio de Almeida nesse ano. E então, era para eu ser secretária da escola. Eu fui convidada pela professora Selma Rocha para ser secretária da escola Eugênio de Almeida. Não era colégio. E fico emocionada, porque segundo ano de pedagogia, nasceu Eugênio de Almeida, era para eu ser secretária, eu fiquei uma semana só de secretária. Aí apareceram algumas aulas, não tinha professor, e primeiro foram 3 aulas de ciências, não tinha professor, e aí eu falei para o diretor na época, eu posso pegar essas aulas? E não tinha professor. Pode. E aí, sabe quando sobra? Aquelas 3 aulas de ciência, aquelas 3 aulas de educação física, tinha 3 aulas de história, 3 de geografia e 2 de arte.
E a doida aqui, peguei essas aulas, né? Lembro bem que eram 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14 aulas, Pichete. Eu comecei com 14 aulas, todas aquelas sobras. E aí eu tinha que me esgoelar estudando ciências, educação física, história, geografia e arte. Eu estava fazendo pedagogia. E então, na época, no ano 2000, teve a eleição para prefeito, vereador, e o professor João Carlos saiu candidato a vereador. Lembra disso, Pichete? Você era um piazinho, né? Não, teve eleição em cima de um gol verde. Ai, meu Deus, quanta lembrança. E aí veio a professora Rosicler, na escola Eugênio de Almeida, e fizeram uma reuniãozinha lá com os professores, eu com 25 anos de idade, e decidiram que a Marta seria diretora. E a Rosicler falou assim, se você teve a coragem de pegar todas essas aulas picadas e estudar tantas disciplinas para você trabalhar, você tem competência para ser diretora dessa escola. E aí os professores aceitaram e eu fiquei lá por 24 anos. E nessa época aí também, eu lembro que eu peguei muita briga. Eu, com 25 anos de idade, capaz, né, que eu ia pegar briga, não ia pegar briga. Com 25 anos, e eu lembro perfeitamente o dia que teve uma reunião, e a professora Rosicler falou assim, Marta, você está pedindo uma quadra aqui? Porque eu tinha chamado os pais e fiz uma reunião. E eu falei assim, o que os pais esperam dessa diretora? O que os pais esperam da escola? E os pais fizeram uma lista desse tamanho, porque tinha só até a 8ª série na época. E a primeira coisa que eles pediram é que tivesse 2º grau. E aí uma das coisas que tinha que ter, um requisito, pré-requisito na época, tinha que ter quadra esportiva. E aí a Rosicler falou, ó, Marta, tem uma pessoa aí que eu quero te apresentar e talvez ele consiga. E aí começou a nossa briga política. E eu lá ia entender de política, né, Pichete? Eu queria mais era saber de levar coisas para que a nossa comunidade conseguisse o tão sonhado ensino médio. E aí que eu conheci os 4R na época. Contar um pouquinho da história, quantos minutos eu tenho ainda. Foi aí que eu conheci os 4R. A Romana, que era assistente do núcleo, né? A Rosicler, a chefe. E tem gente que não gosta dele, mas é o Rossoni e o Roveda. Então foram os 4R. E aí nós começamos a nossa história política. E aí vem muita coisa pela frente, né? Conquista do ensino médio para Fluviópolis. E lá se foram tantos anos. E foi uma amizade que começou. Tinha gente que não gostava muito da Rosicler. E eu nunca tive problema com ela. E foram anos de trabalho. E foi uma amizade que começou, ela, minha chefe, e que nós levamos para a vida. Então, hoje eu sinto muito pelo falecimento dessa grande amiga, que é a professora Rosicler. Vai com Deus, querida Rosicler. Obrigada, vereadora. Vereador Irineu, com a palavra. Osni, agora ex-secretário de Agricultura, está no IDER, Paraná. Então, prepare-se para revolucionar a sua produção de erva mate. A Embrapa, em parceria com a Prefeitura de São Mateus do Sul, traz curso gratuito ao sistema de produção de erva. Tecnologia avançada para cultivo de erva mate. Manejo de ervais sombreado, pleno sol. Aumentando a produtividade de qualidade até 12 toneladas por alquire.
melhor rentabilidade, sustentabilidade. Data: 24, 25, 26 de setembro de 2025. Local: São Mateus do Sul. O público-alvo: agricultores, profissionais da ciência agrária de São Mateus do Sul. Vagas: 40 vagas. Inscrição na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural de São Mateus do Sul. Então, é muito importante, né, esse curso. Eu também sou pequeno produtor de erva mate, mas a gente também tem que estar aprendendo para, como hoje até, na verdade, a erva mate está um preço hoje meio baixo, na verdade, né? Caiu muito, mas mesmo assim é uma renda a mais para a propriedade. A gente vê, eu sinto eu mesmo, né? O pouco que a gente tem, mas ajuda muito também na renda familiar. Então, pessoal de 40 vagas, vamos tentar fechar as 40 vagas, né? Para nós ter um bom aprendizagem da cultura da erva mate. Também, até hoje, vem a visita lá na rua Irvan Ubich. Ela foi retirada a passarela lá, em parceria com a PX. Na verdade, até hoje, eu tive hoje cedo lá. Então, a PX retirou a passarela para fazer manutenção, melhoria, solda, pintura, e vai ser um pouco mais compridinha. E a prefeitura entrou com a parte, a base, né? Que, na verdade, ela estava só encostada, sabe? Ela não estava bem inseguro. Agora, feito concreto, uma base bem concretada, então, parafusado, soldado. Então, a segurança, e o povo usa muito lá, devido ao CEMEI, né? Então, o pessoal tem o lado de cá, né? E tem o lado da Vila Promo lá. Então, até agora que foi retirado, até estão ansiosos para recolocar de volta. Também, no fim de semana, também temos o escolar Bom de Bola. Então, nós agradecemos ao nosso secretário Jacques, toda a equipe da Secretaria de Esporte. Até eu acompanhei bastante, que foi feito no Paio Grande, lá, o sexta ao domingo lá. Então, eu vi que estava bem organizado, tá? O pessoal que veio, participou dos 9 municípios da Uncilpar, que participaram, né? Então, foi bem legal, desde a menina que fazia a limpeza dos banheiros, que acompanhou lá, o pessoal do transporte, que fez o transporte das crianças, né, do alojamento até os campos, né, aqui no Municipal e lá no Paio Grande. E também tinha apoio da saúde, né? Estava a ambulância disponível, a enfermeira. Então, temos a agradecer. Foi bem... Agradecemos a nossa prefeitura, a prefeita Fernanda, que deu apoio, e por isso que aconteceu. Foi muito bem, o pessoal ficou muito contente, e a gente participou meio diretamente lá, acompanhei. Jogo legal, o pessoal torce, grita. Então, veio a família junto, né? Veio os pais, as mães dos alunos. Então, foi muito gratificante. Boa noite a vocês, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gi, com a palavra. Meu Deus, gente, só fazendo o nosso resuminho aqui da semana. Eu quero agradecer ao secretário Chaves, que ontem me acompanhou nas visitas no comércio local, lá na comunidade da Vila Palmeirinha. Essa comunidade é uma comunidade que tem bastante empreendedores. Eu falo assim, os empreendedores... Posso começar pelo meu comércio, emprega eu, o meu marido e tem mais 3 pessoas. Acho que não importa o tamanho, mas todos têm a sua importância. Passamos pelo Mercado Garbuio, que ali emprega mais a família e mais algumas pessoas, são 5 ou 6. Fomos até o Paulo Iados, que é serviço de torno. Passamos em mais uma tornearia do senhor Lima e sua família, que é ele e a esposa. Fomos na Corsã, Agroxisto, Santorini, e escutando qual a necessidade de cada comércio. Foi só um início, vamos continuar as visitas. Todos a gente sente a necessidade, assim, de mão de obra, sabe? Às vezes a gente procura, assim, mão de obra longe, e às vezes a mão de obra está perto da nossa casa. Então, todos, assim, a gente sentiu a necessidade da mão de obra. Parabenizar eles, né, que continuem firmes e fortes, assim como em todos os comércios aí da nossa cidade, independente do tamanho.
Também ontem eu estive aqui na audiência pública, que é de grande importância para todo São Mateus, Plano Plurianual 2026 a 2029, que foi realizado às 18 horas. Às 19, passei ali pela oficina do MEI, na Associação Comercial, que era referente a compras governamentais, muito importante a participação. Tivemos falando bastante assim, referente aos mitos de licitações, de grande benefício lá para quem estava, e muito legal assim, que teve bastante participantes. Na sexta-feira também estive na rodada de negócios, promovida pelo SEBRAE e na Associação Comercial, foi lá no Centro de Idoso. Foram mais de 40 empresários, cada um falando um pouco da sua empresa, a gente fala assim, vendendo o seu peixe. Uma noite assim que começou era umas 7h20 e saímos de lá às 10 e pouco, e todo mundo com um gostinho de quero mais. Eu quero agradecer à Prefeitura Municipal por um ótimo serviço realizado ali em São Miguel da Roseira. Faz algum tempo já que a gente tinha um problema de um mata-burro ali, e que dá acesso, passa os ônibus escolares, e arrumava e vinha dar problema de novo. E nos últimos dias, a pedido, né, eles falaram assim, calma, Gia, a gente vai ter que mudar esse mata-burro aí, vamos fazer uma galeria que fique firme e forte, né? Foi as palavras do Clédio, do nosso secretário de obras. E realmente deu certo, o problema foi solucionado. Então, agradecer, né? Também estive em reunião com a prefeita, com o secretário João Paulo. Ontem aqui estive conversando com os secretários do meio ambiente, do esporte, da assistente social, Nossa, ontem estavam todos. E é bom trocar umas ideias e ir conversando, né? Então, obrigado a atenção de todos. E para fechar, estive também visitando a comunidade do Cambará, né? Estive lá vendo as estradas, conversando sobre referente ao posto de saúde, trocando umas ideias lá. E aí seguimos firmes e fortes. E eu sempre falo para a população e defendo aqui os novos, né? Não posso falar muito de quem passou, mas para quem acha assim, que serviço de vereador é moleza, é só aqui a reunião que começa às 6 e pouquinho aqui, e é limitado na terça-feira, está muito enganado, gente, está muito enganado. A vida de vereador é muito corrida. A gente até, às vezes, não consegue estar presente em todos os eventos, às vezes é até cobrado por isso. Às vezes não, é cobrado por isso, né? Sempre é cobrado. Mas a gente quer fazer o melhor. Amanhã, mais uma vez, estaremos com as meninas em Irati, num curso da Procuradoria da Mulher, que é uma coisa nova aí que tem em São Mateus. Eu digo nova, já é uma coisa antiga, mas é uma coisa que agora está sendo implantado. E a gente segue os trabalhos. Eles não param. Eu falo assim, o celular da gente está sempre cheio, e preguiça nós não temos. Prometer, eu falo assim que eu não prometo, mas seguimos sempre correndo atrás para realizar o que a população precisa. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Escrito também para fazer uso da palavra, vereador Omar Pichetti. Vereador, com a palavra. Queria falar em relação à professora Rosicler, que a vereadora Mata levantou. Eu vi a informação agora. Ela foi tua primeira chefe, eu acho que foi a última da minha mãe. Ela entrou em 95 como chefe do núcleo de educação, ficou até, se não me falha a memória, até 2003. Ela foi, todo o governo Jaime Lerner, ela foi chefe do núcleo. E muitas conquistas do Colégio São Mateus foi através da parceria que tivemos com ela aqui no nosso município. Hoje conversei com o deputado Alexandre Cury, queria deixar aqui essa informação em relação às emendas que a gente solicitou. Então, o secretário que me ligou hoje disse que está tudo certo, vai vir para o nosso município, só vou anunciar depois que está aqui, porque senão a gente passa algumas vergonhas, e não quero passar em relação a isso. Amanhã talvez eu vá até Curitiba, estou esperando uma agenda
até agora não me responderam sobre essa agenda, Tom. E espero que me responda para a gente ir atrás de uma dificuldade que nós estamos tendo em relação ao Colégio Duque Caxias, por investimento. Já falei em outras sessões aqui, eu acho que precisamos dar força a todo mundo. O Colégio Duque é estadual, o terreno é do município. O Tribunal de Contas não permite grandes investimentos com dinheiro do Estado. O município não faz investimento porque não é colégio dele. E nós não podemos deixar um colégio de grande importância no nosso centro de cidade, com um bom número de alunos, tendo essa dificuldade. Eu acho que nós temos de fazer a doação desse patrimônio do município para o Estado, mas temos de exigir a contrapartida que o Estado passe por município vários terrenos que nós estamos usando há muito tempo. Nós usamos o pátio do DR no mínimo 20 anos. Sim. Obrigada, vereador Pichetti. Lembrando desses terrenos do DR, e eu quero fazer um agradecimento para o Osni, que inclusive está aqui. Ele que está trabalhando também junto, estamos brigando junto aí para a doação de um terreno que era da antiga Emater, lá em Fluviópolis também. Estão abandonados esses terrenos, né, Pichetti? E foi muito bom o senhor lembrar disso, que nós estamos de acordo. E agora estamos com uma luta daquele terreno do DR, que outro dia até teve uma reportagem, e eu já saí bem louca por causa disso. Não queremos saber se nós vamos fazer uma revolução lá em Fluviópolis, se ousarem de levar carro apreendido no pátio do DR em Fluviópolis. Porque nós estamos pleiteando para construir um condomínio rural. Tem muita gente que precisa de moradia. Então, esses prédios nós precisamos. E só para o senhor ter uma ideia, Pichetti, nós doamos aqui de boa, né, o terreno do Colégio São Mateus. 10 milhões, em torno de 10 milhões. E agora estão pedindo 1.001 coisa e criando empecilho. Então, eu peço que o senhor leve mesmo essa questão ao deputado Cury e peço o seu apoio. Obrigada. Eu acho que para nós ter essa vitória não é só minha, não vai ser só eu. Eu acho que os vereadores, os 9 vereadores, têm de se unir e marcar uma audiência. Eu acho que vou fazer o primeiro passo, abrir as portas e levar todos. Já estou muito velho para querer levar louros sozinho. Nada na vida se faz sozinho. Faz em conjunto, faz em tentativa. Podemos ter diversidades políticas e pensamentos políticos diferentes, mas a conquista para o município de São Mateus é o mesmo. Então, estou tentando essa agenda. Não é uma agenda muito fácil, pela questão política, pela questão do dia a dia. Talvez, logo, logo, eu traga o deputado Alexandre Cury em São Mateus, para um evento particular, e na qual vamos aproveitar e trazer a Câmara Municipal, trazer os diretores da escola, trazer as pessoas para trazer essa reivindicação com mais firmeza. Então, queria aqui passar. E também quero agradecer ao Renilson alguns trabalhos que foram feitos, e quero aqui deixar até um recado para a família do Renilson, que eu continuo gostando de comer feijoada. Se fizer, eu vou com o maior prazer. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes do anúncio da próxima sessão ordinária, lembrando que, terminando essa sessão, teremos uma sessão extraordinária. Anúncio, então, da próxima sessão, que será a 30ª sessão ordinária, que vai ser realizada em 2 de setembro, às 18 horas, teremos o projeto de lei do Executivo 27, 29, 31 e 32 de 2025, todos em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 29, 33, 34, 35
do Executivo em sua primeira discussão, projeto de lei do Legislativo 35/2025 em sua primeira discussão, além de requerimentos e indicações. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.